Vamos conferir aqui a pergunta do dia. É a seguinte: qual foi o maior erro que você evitou por medo? Cara, eu já evitei vários erros por medo, velho. Eu sou uma pessoa extremamente eh, que me movimenta através do medo. Sabe? Várias coisas da minha vida eu fiz devido ao medo. Então eu tenho a tendência de pensar no medo como uma coisa muito boa, sabe? Pra mim funciona como uma coisa muito boa. Em termos de negócios, da vida em geral, sabe? Por exemplo, vou contar um negócio aqui pra vocês. Lá atrás, quando eu era criança, hoje eu chamaria de bullying, né? Mas lá atrás era, né? O que que fazia? Era sacanagem que fazia com a gente. E como eu era muito assim, tímido, tinha medo de conversar, tinha medo de socializar, os meninos faziam muita piada, faziam muita coisa assim. Então era um negócio, era um trem péssimo, né? E eu fiquei com medo, obviamente, né? E eu comecei no treino da luta, um dos motivos foi esse medo, eu queria ficar mais forte devido ao medo. Mais pra frente, quando eu tava começando a pensar em trabalhar e tudo mais e tal, eu vi a realidade que era do situação financeira, tipo assim, você precisava de dinheiro para fazer as coisas e vi que você ficar sem dinheiro era uma coisa terrível. Ou seja, essa coisa toda de investimento e tudo mais, eu comecei devido ao medo também. É, vocês querem ver uma outra coisa interessante? Quando eu tava, aí eu era mais novo, eu tava mais na pré-adolescência, eu acho. Na pré-adolescência, eu fiquei quando eu tive a percepção assim da finitude da vida, eu fiquei muito preocupado. Eu lembro que foi uma sensação assim terrível, a sensação de querer correr, mas não tinha para onde correr. E aí eu comecei a estudar o assunto, ler livros, tudo mais. Por quê? Medo. Então você vê que o medo está presente sempre, sabe? E eu acho que ele ajuda bastante, porque ele te leva a fazer o que você precisa fazer, saca? A questão é a seguinte: o medo ele tem que estar bem pautado dentro da realidade que você está vivendo. Você tem que estar alicerçado ali na realidade. Porque se você estiver alicerçado na realidade, o que, que vai acontecer? Você vai ter o medo, mas você vai avaliar o panorama todo. E aí, avaliando o panorama todo, você vai fazer o que você tiver que fazer. Por quê? Porque você entendeu a realidade do que está acontecendo. Você avaliou o panorama todo, tá entendendo? Vamos fazer vários exemplos aqui. Desde exemplos simples até exemplos mais complexos. Vamos falar o negócio do bullying, lá quando eu era criança. Negócio do bullying. Puta que na merda. Oh, desculpa, não quero falar palavrão não, foi mal. Poxa vida, esses meninos estão descendo a porrada aqui em mim, o que, que eu vou fazer? Sabe? Vou aprender a bater de volta. Medo, percebe? Situação do medo da morte. Puxa vida, tô lascado, cara. Vou morrer. O que, que eu vou fazer? Será que tem uma vida futura? Será que tem. Quais que são as possibilidades? Vou estudar as possibilidades. Questão do dinheiro. Puxa vida, se eu não tiver dinheiro, eu tô lascado. Não vou ter dinheiro para comprar as coisas, vou ter que ficar aqui. Não vou ter condição de fazer nada. Como é que eu vou fazer? Vamos correr atrás. Como é que se ganha dinheiro? Como é que se faz para guardar dinheiro? Entende? Então, o medo.
participa disso tudo para mim. Ao mesmo tempo, quando você está dentro da realidade, bem alicerçado na realidade, o que acontece? Você sabe o que você pode fazer e o que você não pode. Vou dar 2 exemplos. Um onde o medo me fez fazer uma coisa e aonde ele fez não fazer. O medo não, né? A realidade. Olhem só, teve uma vez que eu tinha acabado de construir uma obra. Logo quando eu acabei de construir, apareceu uma pessoa querendo comprar. Quando acontece esse tipo de situação, o que eu faço? Eu peço 3 pessoas para avaliarem, 3 corretores aí da região que conheçam bem do negócio e tudo mais, para avaliar. E aí eu faço uma média. E aí eu tinha acabado de construir, sabe? Apareceu esse cara querendo comprar, eu pedi pro pessoal avaliar, avaliaram. De cara, foi bom porque já avaliaram pelo dobro do que eu tinha gasto para construir. E não avaliaram isso por nenhum motivo que não fosse que era o que valia. Ou seja, era o que valia mesmo. E aí, a minha regra para vender é muito simples. Para que eu venda uma coisa, o dinheiro que eu vou pegar com aquela venda, ele tem que ser suficiente para que eu construa uma coisa que vai valer pelo menos 1,5 vezes o valor daquela coisa que foi vendida. Então, para dar um exemplo, se eu estou vendendo uma coisa por 10, esses 10 tem que ser suficiente para eu construir uma outra coisa que vai valer 15 com esses 10. Entenderam a regra? Então o valor que o cara tinha me oferecido era o dobro do que eu tinha gasto. E esse valor, que era o dobro do que eu tinha gasto, era suficiente para construir um outro imóvel que valeria pelo menos 1,5 vezes o que eu tinha em mãos ali agora, que valia o dobro do que eu tinha gasto para fazer? Sim, dava. Ou seja, a oferta dele estava cumprindo todos os meus critérios. Eu fiz a avaliação, na verdade não foi oferta. Eu fiz a avaliação, os caras avaliaram, eu passei para ele que eu venderia por aquele valor. Aí ele me ofereceu uma oferta uns 10% abaixo, eu falei que não aceitava. Aí ele pegou e fez a oferta do valor que eu queria. Falou que pagava o valor que eu queria. Aí fechamos o negócio. E aí, com esse valor, eu consegui achar um lote numa localização bem melhor. Fiz um outro imóvel nessa localização e tudo deu certo. Então vejam bem, o medo nessa situação me deu a regra, me ajudou a colocar a regra junto, organizar a regra. Organizei a regra e vendi. Ou seja, não me impediu de fazer o que eu precisava fazer. Já teve outros momentos que eu vou fazer esse outro exemplo para vocês aqui agora. Por exemplo, esse e outro galpão que eu fiz com o dinheiro desse que eu vendi. Aconteceu lá, fiz a venda, tudo mais e tal. Nesse outro que eu fiz, que ficou muito bom, a localização bem melhor do que a do primeiro, eu já rejeitei 3 ofertas nele. Por quê? Porque as ofertas não seguiam essa regra, que é, não dava para fazer um outro imóvel que valesse 1,5 vezes o valor daquele que está lá. Por que eu faria isso? Por que eu construiria se não desse para fazer pelo menos 1,5 vezes? Você entende? Vale o risco de ter que deixar de receber o aluguel, ter que encarar uma nova obra, todo o risco de uma nova obra, todo o trabalho, ficar, por exemplo, 1 ano trabalhando e tudo mais. E aí? De onde vem isso? Vem do medo também. Medo de quê? Porque esse que já está pronto, ele já deu certo. Entende que já deu certo? Por que já deu certo? Porque o trem tá lá pronto, alugado, já deu certo. Entendeu? Não tem problema nenhum. Cara, e quando você faz um negócio numa localização boa, você sabe que dentro dos imóveis dizem que existem, que as 3 principais coisas são localização, localização, localização.
As 3 principais coisas. Então o que acontece? Quando você faz um negócio na localização boa, qual que é a experiência que eu tenho com esse lá? Não fica vazio. Se acontece de ficar vazio, já vem outra pessoa, já rapidamente. Sabe? Por exemplo, esse lá são um conjunto. Ele é um conjunto de 3 pequenos galpões. Então são 3, né? Então são 3 aluguéis diferentes. Eles estão lá desde o final de 2019, ou seja, já tem mais de 6 anos. E nesses 6 anos, o máximo que um deles ficou vazio foi 15 dias. Por quê? Porque a localização é boa. Então você entende a questão do risco? Para que eu vou me envolver num risco de entrar num outro se eu não estou recebendo uma coisa boa por isso? Se eu não estou recebendo uma coisa que compense. Então o que é isso? Nada mais do que o medo. Porque você entra numa obra nova, tem um monte de coisa que pode dar errado. Você pode escolher um lote ruim que você não avaliou direito. Você pode tomar más decisões na hora do projeto, que pode te levar a gastar muito. Ah, mas você já tem experiência e você já fez um monte, então a tendência de dar errado é pequena. Concordo, é pequena. Mas existe. Então a gente tem que ser humilde em relação a essa coisa. Sabe? O medo, a gente tem a tendência de vê-lo só como uma coisa ruim. Mas muitas vezes, se você for uma pessoa consciente, ele é simplesmente aquela coisa que é um alarme para você evitar a autodestruição. Agora, o importante é o seguinte, cara, você tem que ser um cara consciente, essa que é a coisa. Um cara consciente. O que é isso? É isso que eu tô falando aqui. Eu vou analisar a realidade. Agora, por exemplo, me faz uma oferta nesse lá. Eu checo, dou uma conferida, geralmente eu peço uma semana pro cara. Nessa uma semana eu dou uma avaliada nos lotes da cidade, sabe? Ver o que tem, o que tá sendo oferecido. Aí eu olho. Por exemplo, vamos criar um número aqui com um valor menor. Suponha que eu estivesse vendendo lá por 200 mil, certo? O cara ofereceu 200 mil. Aí eu vi que eu consigo comprar um outro lote maior do que aquele, no lugar melhor, por 100 mil só o lote. E com os outros 100 eu consigo construir. E aí, no final, eu vou ter um imóvel de 200 que vai valer, que eu gastei 200, né, que vai valer 300. Top, pego, faça a venda. Agora, se for menos que isso, aí eu fico com medo. Suponha que eu avaliei lá por 200, aí o cara pegou e fez a oferta de 200. Aí eu avaliei os lotes da cidade naquele momento. Quanto que eles estão custando? 150, um lote melhor do que aquele. 180. Pra que eu vou entrar nessa? O que é? O medo. Saca? Olha só. Na verdade, se você for analisar por um certo ponto de vista, é o medo que te permite ser corajoso. Por quê? O medo é o que te dá a dimensão do risco. Entende? Porque se você pega um cara que não tem medo e ele faz as coisas sem medo, muitas vezes ele não é corajoso, ele é só burro. Entende? Agora, se você tem um medo racional, avalia tudo e mesmo assim faz as coisas certas, não as erradas. Você faz o que você avaliou e de acordo com as suas regras você viu que é a coisa certa. Então o que acontece? Você está sendo realmente corajoso. Tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado a todos por esse vídeo, é isso, e até o próximo.